Olá, eu hoje vou conversar com Gabriela Matos. Gabriela é mulher negra, trabalha na área de exatas, ela é uma desenvolvedora de software e ela faz parte de um movimento para integrar moças, mulheres no mundo da ciência. Gabriela, como é que é esse processo de... As mulheres sofrem um viés da sociedade desde o começo, né? A menina gosta de cor de rosa, brinca de boneca, enquanto que os meninos gostam de videogame, batalha, futebol, né? Essas coisas todas. Hoje em dia a gente sabe que tem meninas que são mais craques no futebol do que os meninos, né? Mas demorou a cair essa ficha. Como é que faz para as meninas, sobretudo as meninas negras, se organizarem, se juntarem e arrombarem essas portas para poder entrar nas carreiras científicas, que são as carreiras que têm mais futuro hoje nesse mundo em transformação? Como a gente tem acesso à informação hoje em dia, então nós como pais, né, pessoas que decidem ter um filho, pensar mesmo nessa desconstrução desde o início, de motivar crianças a não ter só o que a sociedade prega, assim. Eu vejo muito hoje como minha irmã nasceu 12 anos depois que eu já consegui trazer um pouquinho isso para ela, de pensar, ela gosta de bonecas hoje, mas ela teve a oportunidade de conhecer diversos brinquedos antes disso, né? Então, um brinquedo muito comum de montar, que super ajuda na criatividade da criança, sempre foi levada mais para homens do que para mulheres, né? Então, desde esses brinquedos de montar que já ajuda, já desconstrói desde o início para a criança que ela pode fazer o que ela quiser em si. E hoje eu acho que a gente, pensando um pouco mais nesse crescimento, assim, de como sociedade, eu vejo que tem esses dois lados, né, da família e agora da sociedade, é que nós como pessoas que chegamos lá, assim, eu hoje como mulher negra que trabalho e que tenho tive a oportunidade de fazer graduação na área e tudo mais, eu consigo pensar que eu preciso usar esse meu espaço de privilégio, esse meu espaço agora para motivar essas meninas. Então, quando eu me dei conta disso, que eu estava num espaço privilegiado, foi quando eu pensei e a gente se juntou lá na Universidade Federal de São Carlos e montou o grupo PyLadies. O PyLadies é um grupo internacional e já tinha em vários países e estava começando aqui no Brasil. E quando a gente pensou muito, a gente pensou, como que a gente vai trazer mulheres para estudar junto com a gente? Eu não quero mais estar numa sala que é 50 pessoas e eu sou a única mulher, porque eu quero ter com quem conversar e sem medo, né? Eu escutava coisas do tipo, eu não vou fazer piadinha porque a Gabriela está aqui. E a Gabriela é a única mulher aqui. Para que eu vou fazer? Né? Não posso fazer essa piadinha. Então, esses grupos hoje, eles vêm com esses objetivos, né? A gente tem diversos grupos, diversos eventos também, que é trazer, assim, apresentar mesmo. Acho que é bem o básico de apresentar para as mulheres o que é que a computação faz. Porque eu vejo que a computação tem diversos oportunidades e às vezes só é falado o que é mais fácil para os homens em si, que é quando apresentam para os homens como que você vai alterar seus jogos, você vai desenvolver. Né? E eu acho que hoje com esses grupos a gente fazia muito lá, usando a linguagem de programação Python, pensando muito nesse sentido. O que é que essa pessoa quer fazer, né? Independente de todo o viés que a sociedade traz, o que é que essa pessoa vai fazer e o que é que a programação pode permitir com que ela faça. Como é que funciona o PyLadies? Então, o PyLadies ele é um grupo internacional e cada região vai fazendo da sua maneira. Então, você decide fazer um grupo. Aí, na época, a gente decidiu fazer um grupo, juntou as meninas da Universidade Federal de São Carlos, aí depois juntou com a USP, né, de São Carlos, e montou o grupo que era o PyLadies São Carlos em si. Mas hoje, no Brasil, em todos os estados já tem grupos e cada estado trabalha independente, mas sempre pensando no mesmo objetivo, né, que é empoderar mulheres para entrar na área de exatas e usar a linguagem Python, que a gente sabe que facilita muito mais esse empoderamento, assim. Então, tem diversos grupos, cada um trabalha de uma maneira e a gente sempre tenta se juntar para pensar o quão impactante a gente está sendo, assim, no geral. Na verdade, o PyLadies não tem uma formatação pré-determinada que vem... Não é uma franquia, né? Não, eu lembro que quando a gente começou a pensar lá em São Carlos, foi muito engraçado, porque a gente queria o mundo, né? A gente queria ir nas escolas de São Carlos, que a gente sabia que tinha escolas técnicas de São Carlos que nem eu lembro assim, no meu técnico era 50-50. E aí agora, quando eu fui para a graduação, não era. Então, a gente sabe que no técnico ainda tinha um número alto, como que a gente faz para essas meninas do técnico entrar? Então, foi o primeiro momento que a gente pensou, né? Abriu o funil, Abriu o funil. Então, aí a gente pensou nisso. Aí a gente pensava, eu queria que as crianças, as meninas,
desde de pequena já estivesse mexendo com Python, porque tem algumas coisas, né, que permitem já que você vai montando e vendo o que você está programando ali. Então tem todas as perspectivas, mas tem coisas como Django Girls, que é uma das premissas do Python também, pensando em diversidade, que ele já é moldado, assim, ele é um workshop, né, ele é o dia todo, e aí a ideia é que mulheres vão lá e faça desde o zero até chegar a montar seu próprio site. Isso colocando online e podendo mostrar para o mundo o que fez. Explica um pouco o que é a linguagem Python, como é que isso funciona. Por que vocês acham que é mais fácil entrar por ela? Hoje eu vejo muito Python. Eu comecei com outras linguagens, né? E a linguagem que eu comecei, por exemplo, no técnico foi o Portugal, que é uma linguagem de programação, só que usando o português como base. Então, hoje quando eu entendi a lógica, né, passei por todo um processo de entender a lógica e depois foi para outras linguagens como C, eu entendo que o mais importante, a base para tudo é você entender a lógica. Que aí a linguagem, qualquer linguagem vem depois de você entender a lógica. Porque, na verdade, para você desenvolver um software, você está falando basicamente de uma linguagem matemática e sobretudo, de uma lógica, Sim. né? Sim, é exatamente isso, de pensar, a gente está fazendo matemática ali, só que a gente precisa fazer uma matemática, escrever aquilo que o computador entenda. Então, quando a gente começa a ver essas linguagens, né, e eu vejo muito no Python depois, quando eu aprendi, que o Python ele traz uma oportunidade de você aprender de uma maneira muito mais rápida. Então, a curva de aprendizado, assim, rapidão você pega. E aí, nisso, você é inglês, ainda tem essa, eu acho que para mim eu sinto que é uma barreira o inglês, pensando muito, né, no social em si, que o inglês não é uma linguagem acessível para todo mundo hoje, mas ela é inglês, mas mesmo assim são palavras que é como se você estivesse lendo um poema. A gente brinca muito porque a melhor forma de você programar é você lendo como se você estivesse escrevendo um poema, é você lendo e conseguindo entender tudo o que aquilo faz. Então o Python ele permite que você leia e seja falando assim, olha, se você faz isso, aconteça isso. Então, é muito nesse sentido de ele facilita com que você entenda que aquilo que você está fazendo vai gerar essa consequência. Então, eu vejo muito essa facilidade. E sem contar que também traz muitos recursos que é de simples utilização, que nem a questão do Django Girls, né? Você usando o Python, é muito mais fácil porque toda essa curva para você configurar um servidor, colocar na web e tal, é muito mais fácil com Python. Então, ele traz muitos recursos hoje que permite com que você aprenda muito e você aprenda da maneira que você quer e seja na área de computação. Quer dizer, o que você está dizendo é que o Python, embora seja poderoso, ele é mais fácil de aprender. Sim. É mais fácil de manipular. Sim. Né? E isso abre mais rapidamente o caminho para essa evolução. Né? Agora, você, além do PyLadies, você também faz parte do Women at Comp. Isso. O que é o Women at Comp? O Women at Comp também nasceu em São Carlos, assim, a gente tinha, é muito engraçado, assim, porque a gente estava pensando, né, o PyLadies nasceu antes, a gente estava pensando em trazer mulheres para a área. Só que aí uma amiga nossa, a Gabriele também, ela veio e falou, olha, eu tô olhando os números aqui e não entrava um número muito grande. No meu ano foram 10 meninas de 60, mas que quando eu me formei era só eu de menina. Então, entra muitas mulheres, assim, não entra muitas mulheres, entra mulheres, mas essas mulheres ainda saem, porque o ambiente não é um ambiente saudável para mulheres. É um ambiente que eu precisava estar me provando o tempo todo. Então, quando a gente traz o Women at Comp, é pensando como que a gente vai fazer para manter essas mulheres na área. Elas já entraram, elas passaram a primeira barreira. Como que ela vai superar, estar numa turma de vários homens e de estar vendo que o futuro delas, que seja no mercado de trabalho, que seja na academia, é muito voltado para homens ainda. Então, a gente queria mostrar para elas que existem mulheres já aí, em diversas áreas da computação, e elas estão provando que é possível fazer aquilo. E a gente trazia muito isso, trazia mulheres que já tinham se formado lá na UFSCar, na USP, e mostrava, olha, eu estou trabalhando isso hoje em dia com isso, isso e isso. Não vai ser fácil, porque a gente sempre tem que deixar isso bem certo. Não é fácil, mas a gente consegue chegar lá. E aí, cada vez vai se tornando mais fácil, né? Pensando sempre positivo. Se uma menina hoje te ouve e diz assim, puxa, eu acho que eu quero fazer isso, como é que ela tem acesso, por exemplo, aos eventos do PyLadies?
Você disse que tem em todos os estados. Uhum. Como é que uma menina encontra PyLadies, assim, de repente? A gente tem um site do PyLadies Brasil, que você consegue encontrar todas as regiões lá, mas é muito, a maioria dos eventos a gente tenta divulgar no Facebook, porque eu acho que a gente consegue ver que é um meio mais democrático, de certa forma, hoje em dia, assim. Então, entrando, por exemplo, PyLadies São Carlos no Facebook, PyLadies São Paulo, PyLadies Rio de Janeiro, tem o PyLadies Salvador, a gente consegue encontrar facilmente as páginas e ter acesso tanto aos conteúdos, que a gente tenta também fornecer alguns conteúdos nas páginas, quanto aos eventos que acontecem. E como é que você vê o futuro? Como é que você vê isso para frente? Eu ando sendo muito positiva. É difícil pensar assim, porque o que me motiva hoje, eu vejo muito, eu estou na área, assim, eu consigo desenvolver, mas quando eu participo de eventos, e é muito engraçado que na maioria dos eventos, quando a gente está um pouco falando a nossa história, e eu até brinco, porque eu tenho 23 anos, eu não tenho nem história para contar, mas as meninas já querem escutar, sabe? E elas escutam e, assim, diversas vezes choram, porque elas se sentem tiradas também nesse crescimento e sentem que elas conseguem aquilo também. Então, esses eventos hoje e essas mulheres se mostrando, tendo um lugar de fala delas, permite com que essas meninas hoje, ao invés de só chorar e pensar que não consegue, chorar de felicidade, pensando que, olha, eu consigo e daqui uns dias eu vou estar desenvolvendo ali junto com ela, assim. Olha, Gabriela, muito obrigado. Mas você que pensa que você não tem história, eu acho que quem te ouviu não vai concordar muito, não. Você tem uma bela história para contar. Ainda tem muito mais aí, né? E vai para frente, e vai para frente. E para frente e para o alto. Ah, com certeza. Obrigado. Se você gostou desse episódio, quer ver esse ou outro episódio da série Entrevista, acesse o Futura Play. Até mais.